Você sabe a diferença entre força e resistência muscular? Você sabia que uma está diretamente interligada na outra e faz diferença no seu treinamento, na sua capacidade física, principalmente na sua performance como atleta? Eu sou Daniel Martins, treinador de ciclismo e corrida de rua, e nesse vídeo eu vou te contar quais são essas diferenças e como elas vão fazer você melhorar o seu treinamento. Ou seja, você pode ser um galáctico no seu grupo. Vamos lá, a diferença entre força e resistência está. A força é a minha capacidade de erguer um objeto. E a resistência é a diferença de eu permanecer segurando ele. Como assim? Imagina uma criança que vai começar a andar. Primeiro ela tem que ter força para poder ficar em pé. Depois ela precisa ter resistência para se locomover. Veja, antes da resistência eu preciso ter força, senão eu não consigo me desempenhar. E por que eu estou falando isso? Uma boa parte das pessoas que me procuram para vir para a assessoria, Daniel, eu tenho força, mas eu não tenho resistência para permanecer fazendo um treino mais longo. Vou te dar outro exemplo. Pega um copo d'água, segura ele com o braço esticado. O que vai acontecer? Você vai ter a força de pegar ele e colocar ele na posição. Com o passar do tempo, você vai mantendo o braço ali e por alguns minutos, seu braço começa a ficar pesado e o copo começa a baixar. Você faz a correção e continua segurando ele. Se passar isso muitos e muitos minutos, seu braço começa a ficar dormente, até você sentir que ele fica anestesiado. Essa resistência é em ficar segurando, mesmo com o braço tendo todas essas sensações. Claro que eu não quero que você tenha essas sensações quando você vai pedalar. E provavelmente você já imaginou que, bom, realmente, quando eu tô lá no meu longão, eu sinto que tá difícil continuar movendo a perna. Vamos lá. Eu tenho força para empurrar o pedal. E a resistência está em manter isso por muito tempo. A minha força está em fazer a propulsão, fazer um passo com o meu pé. A resistência na corrida está então em repetir isso por vários e vários minutos, levando, por que não, horas. Entendido isso, a gente então diferencia a força da resistência. Quando a gente tem isso claro, então a gente percebe que são estímulos diferentes. Se eu quero manter a minha força, eu preciso, ou melhorar a minha força, fazer estímulos curtos e intensos, e eu vou ficar mais forte. Ou então, fazer essa força em uma subida, para que eu tenha resistência, para que eu melhore a minha subida, para que eu melhore a minha resistência no plano. Eu preciso então conseguir fazer isso repetidamente. Ou então, por mais tempo. Então eu posso aumentar o número de treinos intervalados, ou seja, de tiros dentro do treino, ou aumentar o tempo desses intervalos. Por isso a gente faz essa mistura de tipos de treinamento, intervalados curtos, intervalados médios, intervalados longos, ou então a gente escolhe um trecho que tem mais subida do que o normal. Né? Se a gente treina num lugar, a gente vai para um lugar onde tem mais subida. E aqui a gente então passa a ter mais tempo subindo, ou seja, mais tempo fazendo força e resistindo a ela. Porque vamos lá, a força se divide em resistência, força absoluta, força relativa e a força explosiva. Então, são tipos de força diferentes. Quando eu falo a força, eu também estou falando da resistência. Ou seja, a força vem antes da resistência. Se eu tenho força, eu tenho resistência para ir longe. Agora, se eu não consigo ir longe, é porque está faltando a força. Mas a força específica de resistência. Você pode falar, bem, eu tenho força explosiva, aquela que eu consigo acelerar. Mas eu não tenho a força de me manter. Então são estímulos diferentes que eu vou dar em um treinamento para você, para que você possa melhorar. E, consequentemente, aumentar a sua velocidade, aumentar seu condicionamento, a sua capacidade. Independente se você, no final de todo esse processo, vai competir ou vai só passear com os seus amigos.
e não ficar para trás deles, fazendo com que eles fiquem te esperando. Gostou? Quer fazer isso na prática? Me chama no link da bio, tem o número do meu WhatsApp e eu vou te apresentar como você vai melhorar todas essas capacidades e ser diferente a partir de agora. Estou esperando o seu contato.